Cidadãos acusados de abuso sexual de menor, novas detenções em Luanda e Huila, numa altura em que o aumento de crimes preocupa operadores de justiça. O uso do cigarro aumenta de forma preocupante o número de jovens fumantes no país. Abastecimento de água, primeira fase do sistema no Akukungo, província do Kwanza Sul, vai beneficiar 180 mil habitantes. Corredor do Lobito, Angola e Banco Mundial acertam mecanismos de coordenação. O Presidente da República orientou em Luanda reunião de alto nível. O governo nigeriano atribuiu o ataque armado da passada terça-feira ao Boko Haram. Girassol Jornal, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Bem-vindos à atualidade. Olá, boa noite. Encontra-se já detido no comando municipal do Quilamba Quiache um homem que abusou sexualmente de uma menor de 4 anos de idade. O crime aconteceu no bairro Palanca, aqui em Luanda. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda, através da sua direção municipal do Quilamba Quiache, deteve um cidadão de 40 anos de idade implicado no crime de abuso sexual contra uma criança de 4 anos de idade. A mãe da menina disse que existem outras crianças no bairro que passaram pelo mesmo com o acusado, mas que têm medo de denunciar. Foi no dia 20 que a menina veio em casa e me explicar que o tio mandou baixar a cueca e ele estava a lhe planetar os dedos aí embaixo. Porque a minha filha, eu converso com ela, eu digo, a única pessoa que pode te pegar na xuxa aí embaixo é sua mamãe quando está te dando banho. Então ela focou isso na mente. Fui verificar as miúdas, vi foliações ali. Depois, quando fui dar a queixa, foram no laboratório, o laboratório mesmo disse que tentou esforçar a miúda. E nem o primeiro caso, porque no bairro já tem outras tendências que a mãe não está a conseguir vir queixar. Questionada sobre a relação com o acusado, a mãe da vítima diz em bom som não haver qualquer vínculo sanguíneo que os ligue. O indivíduo é afilhado da minha mãe e nós somos vizinhos praticamente de bairro. E na casa dele tem uma figueira, onde as crianças vão lá ir buscar lá figo. Ele aproveitou essa situação para fazer isso na menina, mas perguntar na minha casa ele não frequentava. Sobre a menina, a mãe diz que tenta gerir, mas nota-lhe medo. Dá para gerir. Qualquer rapaz que lhe pega, ela fica assustada. Eu acho que nesse momento a gente precisa mesmo de um acompanhamento de um psicólogo. Não ganhou aquele trauma porque ela ainda não sabe o que é realmente que aconteceu. Mas daqui para frente ela vai se lembrar que foi tentada. Ela, quando viu o sujeito, ela disse, mamãe, assim, vão lhe tirar da cadeia. Eu disse, não vão lhe tirar, porque ela também já tem medo. Toda a história tem dois lados. O acusado é detido não confesso e ouvimos a sua versão. Essas informações para mim são umas informações falsas, porque o processo que eu estou a seguir é um processo falso. A data que está no documento não vai com a lei daquilo que eu sou. Digo com a minha sinceridade. Eu não fiz nada nessa vida e não tenho coragem, porque tenho a minha responsabilidade. Eu tenho meus filhos, eu sou mãe, sou pai, não tenho coragem de fazer isso. Meu foco é trabalhar e sustentar os meus filhos, pagar os estudos dos meus filhos. Eu não tenho coragem de fazer isso. Essas informações para mim são falsas. Segundo a mãe, a menina contou tudo o que lhe aconteceu. Mas será que ela frequentava a sua casa? Não, ela não frequenta a minha casa. Eu já disse isso nos superiores. Se as irmãs dela estiverem aqui presentes, vão declarar como é que a própria mãe trata essa criança. Essa criança não para em casa. Ela sai de manhã, a criança fica a girar todo o bairro completo. E não cuida da criança. Ela não pode dizer que eu é que fiz essas informações. Na conversa que manteve com o SIC, o acusado pediu um exame insólito. Se a menina faz, o rapaz também tem que fazer para detectar se eu mesmo sou eu ou não. Todos eles têm que fazer impressão digital. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Luanda confirmou a detenção do acusado e alertou os pais. Sem investigações levadas a cabo, apurou-se que a menina tem sido abusada várias vezes. O facto esse que foi comprovado por um exame pericial e notou-se uma inflamação no órgão genital da menina. Portanto, o processo não para por aqui, vai continuar, porque, segundo o que nos chegou, não é o primeiro caso no bairro. E aqui deixamos um alerta às mães a terem coragem de denunciar este cidadão, de formas a precavermos
a felicidade das nossas crianças. Aos papais terem um controle mais eficaz perante os seus filhos, porque os predadores estão à espreita. O acusado já foi presente ao Ministério Público e ao juiz de garantias, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa, no caso, a prisão preventiva. Lamentável. E na província da Huila foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal um jovem de 21 anos acusado de abusar sexualmente uma menor de 14 anos. Um jovem de 21 anos, suspeito de abuso sexual de uma menor de 14 anos de idade, foi detido pelo SIC na cidade do Lubango. O crime, de acordo com o porta-voz do SIC Huila, ocorreu na via pública depois do acusado e a vítima terem consumido bebidas alcoólicas. Segundo a Quitumba, realça que o crime ocorreu no bairro Lucrácia e que o suspeito foi detido depois de uma denúncia da família da vítima. Este serviço procedeu à detenção de um cidadão de 21 anos de idade, implicado no crime de abuso sexual do menor de 14 anos de idade, isso no bairro Lucrécia. Este cidadão chegou a convidar a menor com o intuito de irem comprar vinho de marca Fresco, tendo posterior consumido com a mesma menor, e daí levou para um local ermo onde praticou o crime em que vem acusado com a menor. Quando eram 5 horas da manhã, após a menor chegar em casa, denunciou a mãe, não é, que chegou a ser abusado, tendo posteriormente então este serviço levado a cabo também, culminando na detenção do mesmo. A psicóloga Nazaré de Oliveira aponta como algumas das causas destes crimes os traumas devido a várias formas de violência durante a infância e que deixam sequelas graves se não forem tratados. Muitas dessas pessoas acarretam traumas, acarretam violências psicológicas, físicas, abusos, abandonos. Muitas das vezes está envolvido a carência afetiva, que também é muito importante na construção do ser humano. A médica apela igualmente às famílias a estarem atentas ao comportamento das crianças, que pode indicar possíveis abusos. É importante que as pessoas estejam atentas dentro de casa. Existem sinais, esses sinais não podem ser ignorados. Os crimes de violência sexual e doméstica estão a preocupar os operadores de justiça e de direito que hoje estiveram reunidos no Palácio Dona Ana Joaquina, onde analisaram estratégias para melhorias dos mecanismos de funcionamento articulado entre as diferentes instituições de justiça. A mobilidade de transferência dos detidos das celas de transição para os estabelecimentos prisionais também foi tema em destaque. A mobilidade e transferência dos detidos das celas de transição para os estabelecimentos prisionais foi um dos pontos predominantes da reunião de coordenação judiciária a nível do Tribunal da Comarca de Luanda. De acordo com o juiz-presidente da Comarca de Luanda, João Bessa, é fundamental que se reveja o tempo de permanência dos detidos nas celas de transição face a alguns excessos que se têm verificado. Merecendo depois a confirmação ou não do magistrado judicial, nesse caso o juiz de garantia, para que seja determinada ou a soltura ou a alteração da medida ou a condução das celas de transição para as celas de condução. O que tem se constatado é que há quase sempre um excesso da permanência dos detidos na cela de transição, quando já estariam nas celas ou nos estabelecimentos prisionais. João Bessa sinalizou também a necessidade de se melhorar a logística material e humana para uma resposta mais eficiente do volume de processos dos detidos em trâmite judicial. Estamos, neste caso, de modo muito específico, a fazer menção ao reexame das medidas de coação pessoal aplicadas aos arguidos e, como sabe, toda esta intervenção tem a ver com um conjunto de logística, quer logística material, quer logística humana. Do ponto de vista de logística material, estamos a ver a questão dos meios de transporte que apoiam a mobilidade destes arguidos. Estamos a ver do número de magistrados judiciais e do Ministério Público capazes de dar resposta eficiente à demanda processual em termos de detidos e
Em função das constatações, vão se produzir recomendações que vão ser submetidas aos respectivos conselhos superiores que, nos termos das suas competências, vão procurar dar resposta a estas, digamos, ao diagnóstico que se vai fazer. Em relação aos crimes sexuais e domésticos, a procuradora do Tribunal, Dona Ana Joaquina Cecília Wilma, disse que estes tendem a aumentar de forma preocupante porque muitos dos casos são cometidos fora do flagrante delito, sendo que, por via disso, os arguidos lhes é restituída a liberdade. Temos também aqui que olhar com alguma preocupação que nesses crimes temos tido um elevado número de pedidos de habeas corpus, porque a maior parte das vezes a detenção é feita fora de flagrante delito, porque os parentes ou os familiares ou quem tem conhecimento do crime, tão logo se apercebe, a tendência é levá-lo aos órgãos de justiça. E a notícia e o flagrante são aspectos completamente diferentes, o que faz com que aquele indivíduo seja restituído à liberdade de seguida, porque temos que verificar aqui a questão da legalidade. Operadores da Justiça e do Direito analisaram melhoria dos mecanismos de funcionamento articulado entre as diferentes instituições do setor. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que em todo o mundo existem cerca de 1,3 bilhões de usuários de tabaco, sendo que a substância mata até 8 milhões de pessoas por ano. Em Angola, o quadro tem sido preocupante, com o aumento de jovens que escolhem o produto e negligenciam o perigo da nicotina, que causa doenças e leva à morte. O vício do cigarro na adolescência é um problema crescente que afeta a saúde dos jovens. A adolescência é uma fase marcada pela busca de identidade e aceitação social, e muitos adolescentes veem o cigarro como um símbolo de independência ou maturidade. Começou a fumar aos 10 anos. Domingos Lucas diz que fuma por dia 20 cigarros e quando fuma sente-se transformado e com muita vontade de exercer o seu trabalho com maior celeridade. Eu fumo porque é um vício que eu gosto e por intermédio de algumas pessoas comecei a compartilhar esse vício e eu gosto mesmo de fumar. Quando fumo eu me sinto uma pessoa que estou transformado, estou no outro mundo porque sinto aquele adrenalina mesmo. Fico mesmo estou no outro mundo porque o cigarro me faz bem, é um vício que não tem como. Ou se acordar de manhã e não tiver nenhum cigarro, não me sinto bem. Eu já estou há 10 anos a fumar. Por dia de fumar eu fumo 2 maços e tal, porque cada carro que eu trabalho, um cigarro. Outro quer um cigarro, até bater 19 ou 18 horas, eu acabo pelo menos 2 maços e tal. Nos últimos tempos, muitos jovens têm enveredado no tabagismo, o que lhes tem causado consequências graves, até mesmo a morte, como nos conta José Kimoma. O tabaco em si não é prejudicial e prejudica muito mesmo a saúde do cidadão ou do indivíduo em si, mas pronto, né? Geralmente a gente não podemos mandar daquilo que depende de si. A pessoa fuma porque gosta, mas... Domingos Cristóvão diz que vários fatores estão na base da entrada de jovens para o mundo do tabagismo e sem noção do mal causado pela nicotina. Qualquer forma do tabaco, portanto estamos a falar do cigarro convencional, do cigarro eletrônico, quer do tabaco nas suas formas arcaicas, contém uma substância chamada nicotina. E essa substância influencia negativamente nos vasos sanguíneos. Ora, ela degrada a parte interna dos vasos sanguíneos, provocando consigo uma degradação. E essa degradação vai trazer vários fatores que compõem uma doença. Por exemplo, a degradação desses vasos sanguíneos no pulmão, elas vão degradar o tecido pulmonar, o que pode provocar, por exemplo, cancro do pulmão, uma bronquite, uma inflamação do próprio pulmão, que é a pneumonia. Se a nicotina atuar no sistema cardíaco, pode produzir infarto do miocárdio.
Se produzir efeitos da nicotina nos vasos sanguíneos do sistema reprodutor, pode produzir infertilidade na mulher, pode produzir baixa potência no homem, e se produzir nos outros vasos sanguíneos, pode criar uma doença degenerativa sistêmica. Como nós podemos prevenir? Primeiro, é isso que a TV Girassol está a fazer, fazermos a comunicação no sentido da juventude ter consciência dos prejuízos que podem acarretar no uso do tabaco. O cérebro em desenvolvimento dos adolescentes é especialmente vulnerável à nicotina, substância altamente viciante encontrada nos cigarros. Estatísticas em Angola. Confiança dos munícipes nos serviços prestados. Em destaque. O presidente da República, João Lourenço, reafirmou hoje o compromisso de Angola com a integração regional e o desenvolvimento econômico da região austral de África. O titular do Poder Executivo angolano fez estas declarações quando discursava na abertura da reunião sobre o mecanismo de coordenação do Corredor do Lobito, evento que juntou representantes da República Democrática do Congo, da Zâmbia e do Banco Mundial. O chefe de Estado angolano caracterizou a reunião como um passo decisivo para tornar a coordenação do corredor mais funcional, com responsabilidades definidas e partilhadas, bem como mecanismos de acompanhamento regular. Para o presidente da República, João Lourenço, o Corredor do Lobito tem vindo a afirmar-se como um eixo fundamental de ligação entre Angola, República Democrática do Congo e a Zâmbia, com enorme potencial para dinamizar o comércio, a produção, a logística e a transformação econômica em toda a região. O que está em causa não são apenas infraestruturas de transporte. O Corredor do Lobito deve ser um verdadeiro motor de transformação econômica. Deve impulsionar o desenvolvimento do agronegócio, promover a transformação industrial, fortalecer cadeias de valor regionais e criar oportunidades econômicas sustentáveis, gerar empregos dignos, com especial atenção para os jovens e as mulheres, garantindo que o crescimento econômico se traduza numa melhoria efetiva da qualidade de vida das populações das áreas abrangidas. João Lourenço considera ser fundamental que se garanta a funcionalidade daquilo a que chamou de espinha dorsal do Corredor do Lobito, nomeadamente as infraestruturas ferroviárias, rodoviárias e energéticas, para que estas estejam totalmente reabilitadas e interligadas para caucionar, assim, a eficiência e competitividade. Consideramos, por isso, relevante e estratégico que se concretizem os projetos de reabilitação da parte ferroviária na República Democrática do Congo, assim como a materialização da ligação ferroviária e rodoviária à República da Zâmbia, assim como a interligação da rede de transporte de energia de Angola à região em causa, beneficiando as populações e atividades produtivas nos dois países vizinhos. Sem este esforço, a concretização de um efetivo corredor de desenvolvimento para os nossos países, integrados no contexto da economia global, ficará muito mais desafiante. Na sua comunicação, o presidente João Lourenço sinalizou que a parceria de Angola com instituições como o Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, União Europeia, os Estados Unidos da América e com outros parceiros multilaterais, bilaterais e do setor privado, tem sido decisiva na dinamização do Corredor do Lobito, o que contribui também para o fortalecimento das reformas institucionais, criando confiança e credibilidade para novos investidores. Este quadro que pretendo destacar um sinal concreto de passagem da visão à execução. Aos 17 de dezembro de 2025, foi assinado um financiamento de 753 milhões de dólares para a Lobito Atlantic Railway, incluindo 553 milhões de dólares para a Corporação Financeira de Desenvolvimento do Estado,
para não pela Corporação Financeira de Desenvolvimento dos Estados Unidos da América e 200 milhões de dólares do Banco de Desenvolvimento da África do Sul, visando apoiar a reabilitação e modernização do eixo ferroviário e componentes logísticas associadas ao corredor do Lobito. Segundo o Presidente da República, Angola reafirma o seu compromisso com a visão de cooperação regional, com o fortalecimento das instituições e com uma parceria estreita e transparente com todos os parceiros de desenvolvimento. João Lourenço diz estar convicto de que, trabalhando de forma alinhada e coordenada, será possível transformar o corredor do Lobito num verdadeiro catalisador de desenvolvimento inclusivo e sustentável. O corredor do Lobito é mais do que um projeto de infraestrutura. É um projeto de confiança, de integração e de futuro partilhado. O seu verdadeiro sucesso será medido não apenas por quilómetros de ferrovia ou volumes de carga transportada, mas pelo impacto que produzirá na vida das pessoas. Jovens com emprego, famílias com rendimento, comunidades com novas oportunidades e economias mais resilientes. É esse compromisso para com as populações que deve guiar as nossas decisões e acelerar a nossa ação. Presidente da República de Angola, João Lourenço, reafirma compromisso de liderança cooperativa e de execução responsável, com transparência e sentido de urgência, para que os resultados de desenvolvimento do corredor do Lobito sejam alcançados. Os governos de Angola, República Democrática do Congo e da Zâmbia comprometeram-se a trabalhar para a efetivação cada vez mais firme do corredor do Lobito. As garantias foram deixadas pelos ministros dos três países que participaram hoje aqui em Luanda na reunião de alto nível do mecanismo do corredor do Lobito. A reunião inaugural sobre o mecanismo de coordenação para o desenvolvimento do corredor do Lobito marca um novo passo na consolidação de uma agenda comum destinada a transformar o corredor num eixo estruturante para o comércio, a logística e o desenvolvimento sustentável na região. A República Democrática do Congo, por via do seu vice-primeiro-ministro, Jean-Pierre Bemba, referiu que o seu país está a trabalhar para o sucesso do corredor. Bemba, que falou em representação do presidente Félix Tshisekedi, fez saber que, por agora, um total de 40 comboios transportam mensalmente minerais para o Lobito em Benguela, número que poderá alterar até final deste ano. Do ano vamos passar em 60 comboios por mês, mas o objetivo é da reabilitação completa da nossa linha ferroviária. Vamos pensar ter 1 milhão de toneladas de exportação e importação, e nos 3 anos que poderão seguir vamos atingir 5 milhões de toneladas de importação e exportação sobre o Lobito. O ministro das Finanças da Zâmbia, em representação do presidente Hakainde Hichilema, esclareceu que o corredor do Lobito já é uma certeza. Situmbeko Musokotuane entende que, mais do que permitir a transportação de produtos, o corredor precisa ser um verdadeiro mecanismo de produção. Corredores econômicos perguntam o que também vão transportar. Não vão produzir alimentos, não vão produzir produtos agrícolas de valor acrescido, não vão produzir valor acrescido aos minerais que já estão a ser produzidos. Portanto, são estes alguns elementos que nós queremos ver que sejam desenvolvidos ao longo do corredor para que os comboios estejam cheios, possam autofinanciar e não criemos um elefante branco. O ministro do Planeamento e governador do Banco Mundial por parte de Angola, Vítor Hugo Guilherme, acredita que só com uma liderança política forte e uma interação eficaz com os parceiros, o corredor do Lobito terá uma afirmação como verdadeiro catalisador de desenvolvimento. O corredor do Lobito se afirmará como um catalisador da diversificação econômica, da integração regional e do crescimento e desenvolvimento sustentável dos nossos países. O Banco Mundial garante continuar a mobilizar financiamentos para a construção de infraestruturas ao longo de todo o corredor. E dizer que ao nível do setor privado nós já angariamos muitos fundos para o efeito.
mas é preciso também realçar a necessidade de termos investimento público para poder financiar as questões da infraestrutura. Na verdade, queremos aqui trazer, portanto, a parceria entre o setor privado e o setor público para que possamos trabalhar em harmonia ao âmbito do corredor de Lobito. Nós temos iniciativas, por exemplo, do lado americano, temos iniciativas do lado europeu, o Global Gateway Initiative, temos também do lado da Itália, com o Plano Mattei, temos depois a nível do próprio grupo do Banco Mundial, um conjunto de agências que também vão tendo iniciativas ao longo do corredor, o IFC, o próprio Banco Mundial, a Amiga. Portanto, a ideia é conseguirmos ter, então, aqui um mecanismo onde todos estamos juntos e se possam falar, então, das ações prioritárias para o corredor. Luanda acolheu nesta quinta-feira reunião de alto nível sobre o mecanismo de coordenação do corredor do Lobito, o encontro que teve como objetivo alinhar prioridades e fortalecer a coordenação entre os 3 países e as instituições financeiras internacionais, com foco na aceleração de projetos estratégicos nas áreas de transporte ferroviário, logística integrada, facilitação do comércio, energia sustentável e desenvolvimento de cadeias de valor agrícolas e minerais. A embaixadora do Reino de Marrocos em Angola foi recebida nesta quinta-feira em audiência pelo presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, no encontro que serviu para reforçar a cooperação parlamentar entre os 2 países. Durante a audiência, as partes analisaram o atual estado das relações bilaterais no domínio parlamentar, com destaque para o acordo de cooperação assinado em 2023, que estabelece mecanismos de intercâmbio institucional e de partilha de experiências legislativas entre Angola e Marrocos. Sadia El Halaoui sublinhou a importância de dinamizar esse acordo ao defender uma cooperação mais ativa e regular entre os parlamentos, com ações concretas que contribuam para o fortalecimento das relações políticas e institucionais entre Luanda e Rabat. Ficamos satisfeitos com a excelente relação entre as nossas 2 instituições, que posso dizer, enfim, renovar as nossas felicitações e aproveitei a ocasião para falar sobre formas de reforçar as relações entre o Parlamento de Marrocos e a Assembleia Nacional da República de Angola. É importante recordar que existe um MOU assinado entre as 2 instituições em 2023, o que ajuda a refortalecer ainda mais a cooperação parlamentar. O encontro abordou igualmente o papel do Grupo de Amizade Parlamentar Marrocos-Angola, tendo sido discutidos meios para reforçar o seu funcionamento Amlaoui. Também falamos sobre o Grupo de Amizade Parlamentar Marrocos-Angola, meios para reforçar seus trabalho. Muito obrigada. Esse grupo de amizade já existe? Já existe também, é verdade, existe. É importante que continuar a trabalhar. Embaixadora do Marrocos em Angola, Sadia El Halaoui, foi recebida nesta quinta-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida. A audiência inseriu-se no quadro do aprofundamento das relações de amizade e cooperação entre Angola e o Reino de Marrocos, assentes no respeito mútuo e na convergência de interesses estratégicos no plano parlamentar e diplomático. 6 mangas de vacinação de gado foram inauguradas no município dos Gambos, na província da Huila. As estruturas foram construídas com apoio do programa Frezam, com uma capacidade para mais de 11 mil cabeças de gado. 6 novas mangas de vacinação para o gado do município dos Gambos, na província da Huila, foram inauguradas esta quarta-feira. As infraestruturas construídas com o apoio do programa Frezam nas várias regiões do município são motivo de satisfação dos criadores tradicionais, que antes percorriam longas distâncias para vacinarem o seu gado.
A construção desta manga de vacinação de gado que vai beneficiar mais de 3.000 animais. Os criadores deixam de percorrer longas distâncias à procura deste serviço. Para nós é uma alegria, é uma grande valia para os criadores tradicionais. É uma grande valia porque vimos que nós cadecemos dessas infraestruturas, que primeiramente nós fazíamos assim em Pauapique. E agradecemos bastante. Agradecemos bastante. É uma grande alegria mesmo para nós. O Soba José Mandavila agradece em nome da comunidade a construção das mangas que vão facilitar a vida dos criadores. Esse benefício das mangas da nossa região para proteger os bois para ser vacinados. Nós agradecemos muito que nos meteram uma manga. O gado do município dos Gamos tem sido afetado ciclicamente por várias doenças. O secretário da Associação dos Criadores Tradicionais apela à formação de mais técnicos para auxiliarem no tratamento do gado. Nós aqui padecemos das principais doenças como o cabungo interno, o cabungo externo, a dermatite e outros. Mas o que nós podemos talvez apelar é apelar ao nosso governo na condição de que, pronto, aquilo que ele, a parte que ele fez é muito importante. Apelamos que, principalmente no governo da agricultura, que procure formar mais pessoas para tratadores de gados, porque também a associação leva a sua sensibilização nas comunidades para poderem que as pessoas não esperarem do governo só e também quem tiver gado pode comprar medicamentos para o seu tratamento. O administrador municipal disse que as 6 mangas de vacinação têm capacidade para mais de 11.000 cabeças de gado. Francisco Barros sublinha que estão a ser criadas as condições para o arranque dentro de dias da campanha de vacinação do gado da região. Mais de 11.000 cabeças de gado que poderão beneficiar das 6 mangas de vacinação construídas. Nestas mangas estamos a constituir brigadas de vigilância para preservar essas mangas de vacinação e também vamos entrar daqui a mais alguns dias na campanha de vacinação bovina. Estamos a mobilizar os recursos para apoiar os tratadores, para apoiar a aquisição da alimentação e as vacinas virão, portanto, do Departamento Provincial de Veterinário. 36,6 milhões de habitantes é o número que o Instituto Nacional de Estatística estima que existem em Angola. Entretanto, os cidadãos não têm confiança neste resultado devido aos que chamam de desarranjo que se houve na altura do censo. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a população de Angola é estimada em 36,6 milhões de habitantes. Este número compõe-se maioritariamente por mulheres com 18,6 milhões, enquanto os homens, diz o Instituto, são 17,9 milhões. Na ronda feita pela Rede Girassol, deu para perceber, no entanto, que boa parte dos cidadãos não têm confiança na veracidade destes dados. Dizem que não pode ser possível, tendo em conta que muitas famílias não foram contabilizadas, como afirma Fernando Sapilinha. Não temos uma plena confiança. Sabe-se que, primeiro é que a estimativa deles não é concreta e mais, não vão a todos os pontos. Eles baseiam-se no local onde o acesso é fácil. E enquanto que existem locais onde tem pessoas que eles não vão, mesmo nos bairros, eles vão apenas ir na rua direta, nos becos eles não entram. Outros alegam segurança e outros porque não há seriedade nesse inquérito. E as instituições devem ser sérias, né? E tem que existir uma fiscalização. Porque se a ideia é sabermos quanto somos para poder providenciar o que nós precisamos, o que diz respeito a escolas, postos de saúde, a necessidade de haver uma seriedade nisso. Entretanto, o senhor nas imagens e que não quer ser identificado diz não confiar nos dados apresentados desde o primeiro momento por haver muita confusão, atrasos e outras condicionantes. 36 milhões é muito pouco, porque a evolução de hoje é muito mais ampla do que desse número que está divulgado pela televisão. Para Mateus Kunzonza, os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística não são reais e alega que as nossas taxas de natalidade
e de mortalidade são muito altas e que a sua família também não foi contabilizada. Minha opinião, não concordo com esses dados. Porque faltou mais trabalhos por parte de quem de direito. Porque se tivermos que analisar, para podermos controlar tanto o índice de natalidade ou de mortalidade, esses dados não são reais. Agora, eu vendo isso pessoalmente, também o trabalho não foi feito a 100%. Só falando por minha opinião, a minha família não foi cadastrada nesse censo populacional. Então, agora, estes dados são números fictícios. Aonde é que se basearam realmente? Não concordo que os dados são credíveis, né? Sem discriminar ninguém, essa é a minha opinião. O Instituto Nacional de Estatística, apoiando-se em métodos científicos de contagem e projeção, destaca que a população angolana cresceu 24% nos últimos 10 anos, refletindo um crescimento constante e a consolidação do sistema estatístico nacional. Para falar sobre o assunto, o Geração Jornal recebe Anália da Silva, é diretora-geral adjunta do Instituto Nacional de Estatística. Boa noite e bem-vinda ao Geração Jornal. Muito boa noite, Manuela, e boa noite aos telespectadores da Rede Geração. E é pela fiabilidade dos dados fornecidos pelo INE que começamos esta conversa. Esta dúvida dos utentes surge pela falta de confiança nas instituições ou porque o INE falha na forma como comunica? Nós pensamos que essa questão relacionada ao recenseamento geral da população e habitação já estivesse sanada, mas percebemos que dúvidas ainda persistem em relação à fiabilidade dos resultados do recenseamento geral da população e habitação 2024. Dizer que as atividades censitárias são atividades bastante complexas. O recenseamento da população e habitação é a operação estatística mais complexa e exaustiva que existe a nível de qualquer sistema estatístico de qualquer país. No caso, em Angola, nós igualmente tivemos desafios e esses desafios foram públicos. Entretanto, existem mecanismos apropriados para sanar alguma outra debilidade no que concerne ao processo de recolha de informação. E o censo, na verdade, obedece diferentes fases, desde a fase da atualização da malha cartográfica para a delimitação das zonas censitárias, igualmente os limites, diria, dos bairros, aldeias ou comunas. Temos também a fase do recenseamento ou do censo piloto, que serve então para testar se a máquina, do ponto de vista de dados. A posterior, nós temos uma outra operação independente que serve para medir a qualidade dos resultados, quer do ponto de vista de informação recolhida e do ponto de vista de cobertura. E é por via desse inquérito independente que o INE apurou que tivemos uma taxa de subcobertura de 28%, ou seja, detectamos que 28% da população não foi abrangida inicialmente no processo censitário e depois começamos com um processo de tratamento dessa informação. Por via desse inquérito, nós efetuamos cruzamentos das bases de dados, quer da operação principal, da recolha principal, igualmente dos resultados do inquérito de cobertura e, por essa via, nós conseguimos, então, proceder ao emparelhamento das bases para Anália, por que a população insiste em contestar esses dados apresentados pelo INE relativamente ao resultado do último censo? Eu penso que falta de informação e, de alguma forma, não tem acompanhado os seminários metodológicos e as intervenções que o INE já fez a este respeito, sobre como os dados foram tratados e pensamos que também é uma população ainda bastante residual, porque nós já temos verificado feedbacks positivos em relação aos esclarecimentos da metodologia. Como é que essa população que ficou de fora foi integrada na contagem principal, ou seja, ninguém ficou de fora. Nós apuramos a taxa de omissão e depois, então, integramos por via de métodos estatísticos apropriados à população que não foi inicialmente coberta. Ainda em relação ao censo, há muitos utentes ou muitos cidadãos que questionam o fato de não terem recebido os agentes censitários em suas residências. Como é que o INE explica essa taxa ou este resultado dos 36 milhões de habitantes?
Exato, aí é onde está a subcobertura, ou seja, essas pessoas que não foram inicialmente abrangidas no processo de recolha, o INE depois procedeu a uma outra operação que é independente, que também faz parte de uma das fases, na verdade, do recenseamento geral da população e habitação, e por via deste inquérito nós conseguimos apurar a população que ficou de fora no processo principal. Depois daí começa um processo de tratamento dessa informação, como referimos, por via de métodos estatísticos apurados ou internacionalmente definidos, e vamos integrando por via de visitas de controlo, de operação no terreno, por chamadas igualmente, e depois faz todo esse trabalho de apuramento e inserção das pessoas que inicialmente ficaram de fora da contagem principal. No ato desta recolha de dados, quais são as dificuldades ou limitações que o INE encontra neste processo? Como referimos, nós tivemos uma taxa de subcobertura de 28%, que depois, por via dos métodos apropriados, conseguimos então fazer essa inserção, mas isso decorreu de limitações logísticas, né, inicialmente, porque nós projetamos, na verdade, um número determinado de recenseadores, de agentes de campos, mas que as condições iniciais de trabalho não nos permitiram então ter o número de agentes de campos inicialmente previsto. Por isso é que tivemos de estender o período para ter maior abrangência e termos uma taxa de subcobertura que nos permitisse, a posterior, fazer o trabalho apropriado para a integração destas pessoas que ficaram inicialmente de fora. Mas isso é uma questão, desculpa, é uma questão que já ficou, digamos, ultrapassada. Esses dados foram tratados, devidamente trabalhados. O INE já teve inúmeras sessões a explicar metodologicamente como é que este processo do emparelhamento foi feito. E nós gostaríamos de abordar hoje sobre a Semana Nacional de Estatística. Já vamos lá chegar, mas antes gostava mesmo de saber como é que funciona o processo de recrutamento para novos técnicos para o INE. O INE, quando tem uma operação nova como a operação de censo, na verdade lança um concurso público em observância à lei de bases do sistema da função pública. É assim que decorre. Efetivamente, nós também temos algumas operações, diria, correntes, e que o INE geralmente convida técnicos que já têm de forma, diria, corrente, trabalhado conosco e que têm tido desempenhos excelentes e acabamos por convidar esses agentes para trabalhar em outras operações. É o que aconteceu com o recenseamento. Nós tivemos bons desempenhos e ainda agentes que se mostravam disponíveis para trabalhar com o INE, e desta forma nós, oportunamente, uma pequena operação, podemos sim convidá-los para fazer uma outra substituição nas operações do INE. Agora sim vamos olhar para a questão da Semana da Estatística, que vai acontecer ainda neste mês. O que é que se está a preparar para esta atividade? Muito obrigada. Angola celebra de 6 a 9 de fevereiro do corrente ano a Semana Nacional de Estatística, sob o lema o papel das estatísticas no sistema estatístico nacional. E vamos realizar diferentes atividades, ou várias atividades, já a partir de amanhã, que teremos então a abertura oficial das comemorações, subordinada ao tema o papel das estatísticas oficiais no planeamento e desenvolvimento do país, e depois então teremos já no dia 7, isto é, no sábado, atividades de caráter social, desportivo e educativo. Estaremos a realizar uma maratona estatística denominada Corrida pelos Números, e o objetivo é então cultivar o espírito de união no seio do Sistema Estatístico Nacional, ao mesmo tempo que promovemos a cultura estatística no seio da sociedade. E vamos terminar no dia 9, na academia, é um espaço apropriado para se refletir sobre ciência e fazer estatística. Estatística é ciência, né? Então é um local onde estaremos a encerrar as comemorações. Estaremos a refletir sobre os dois temas, o papel da proteção social e, igualmente,
a utilização das tecnologias no tratamento dos dados estatísticos. É uma atividade aberta para todos os públicos, onde também essas pessoas terão a oportunidade de saber como é que funcionam os dados. Certo? Exatamente, será uma atividade aberta. Nós estaremos a fazer transmissão em direto nas nossas plataformas sociais e dizer que a atividade da manhã será realizada nas nossas instalações, isso é no edifício sede do Instituto Nacional de Estatística. Como temos espaço limitado, obviamente, então vamos permitir com que os demais utilizadores ou interessados possam então participar por via de transmissões nas nossas plataformas sociais. Muito bem, desejamos sucesso nesta atividade. Diretora-Geral Adjunta do INE, Anália da Silva, muito obrigada por estes minutos no Girassol Jornal e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E seguimos para a primeira pausa nas notícias. Já a seguir tem a atualidade fora de portas e o desporto que entra em campo. É daqui a pouco. Até já. De volta às notícias, a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, defendeu em Accra, no Ghana, a integração económica inclusiva durante a sua intervenção nos diálogos sobre a prosperidade de África, focados no empoderamento das mulheres e jovens no mercado único africano. Para a primeira-dama da República, o verdadeiro sucesso e a longevidade da Zona de Comércio Livre Continental Africana dependerão da capacidade de garantir uma integração económica inclusiva, justa e amplamente participativa, com especial atenção às mulheres, aos jovens e ao vasto setor informal africano. Durante a sua intervenção, Ana Dias Lourenço sublinhou que, para o cumprimento efetivo dos objetivos da Zona de Comércio Livre Continental Africana, é fundamental integrar o setor informal, que, na sua opinião, apesar de frequentemente invisível nas estatísticas oficiais, garante a subsistência de milhões de famílias africanas. O eixo central de desenvolvimento de Angola está direcionado para apostas firmes na agricultura, na indústria, nas energias renováveis, na economia digital e na inovação tecnológica. Estes são os setores capazes de gerar emprego em massa e reduzir as nossas vulnerabilidades externas. A primeira-dama da República entende que a Zona de Comércio Livre Continental Africana não deve ser encarada apenas como um acordo técnico ou um conjunto de protocolos burocráticos, mas como um instrumento estratégico capaz de transformar o potencial económico, cultural e humano do continente em prosperidade partilhada e sustentável. Não haverá comércio livre sustentável sem uma agricultura adaptada às mudanças climáticas. Diante dos desafios que se impõem, das secas prolongadas aos deslocamentos forçados por conflitos, é vital que as nossas respostas e aconhecimentos que a protejam da terra para garantir a segurança alimentar. Reconheceu que muitas mulheres continuam a operar em setores de menor rentabilidade e enfrentam barreiras culturais profundas, pelo que defendeu, por isso, a transversalização da perspectiva do género, desde a concepção das políticas públicas até a sua implementação. Investir nas mulheres e nos jovens não é um gesto simbólico, é uma decisão estratégica para garantir economias mais fortes, sociedades mais justas e um futuro africano de prosperidade verdadeiramente partilhada, sublinhou Ana Dias Lourenço, que momentos antes da sua intervenção foi homenageada com um poema intitulado Mãe das Nações, em reconhecimento ao seu percurso público e ao seu contributo para a promoção do desenvolvimento inclusivo em África. A conferência, que termina nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, conta com uma agenda de painéis relevantes, focada na construção efetiva de um mercado comum africano.
O presidente da Câmara de Comércio Angola-China espera que o Ano Novo Chinês, a ser regido pelo Cavalo de Fogo, seja marcado pelo reforço da parceria entre os dois países. Luís Kupenal apontou a China como um parceiro indispensável no processo de diversificação económica em curso no país. O responsável falava nesta quarta-feira durante o espetáculo de acrobacia integrado nas festividades do Ano Novo Chinês. A China prepara-se para dar boas-vindas ao Ano Novo no dia 17 deste mês. Um ano que será regido pelo Cavalo de Fogo, que simboliza movimento, força, perseverança e velocidade. Velocidade que o presidente da Câmara de Comércio Angola-China espera ver refletida na economia nacional com a entrada de novos investidores chineses no país. Estamos a receber hoje chineses, empresas mais cotadas, portanto, a nível do mercado da China, que estão a investir em áreas de mineração, que certamente vai dar um impulso muito grande para a industrialização do nosso país, fundamentalmente, e, por outro lado, o valor agregado na exploração dos recursos minerais para que possamos ter mais divisas no nosso país para fomentar o financiamento da nossa indústria e da nossa economia. As trocas comerciais espelham o bom momento e o crescimento das relações entre Luanda e Pequim, com um registro de 10 mil milhões de dólares no primeiro semestre de 2025. As nossas trocas comerciais cada vez mais fortes e este ano, o ano passado, em 2025, o primeiro semestre registrou acima de 10 mil milhões de dólares. Portanto, nas exportações da Angola para a China, nas importações, portanto, da Angola, da China para Angola. Portanto, penso que estamos em bom caminho. Luís Kupenal destaca que a cooperação entre Angola e a China, estabelecida há 43 anos, ultrapassa a barreira económica e abrange outras áreas que ainda não são exploradas. Também são relações, portanto, culturais, que acabam por tocar as áreas de culinária, de desporto e também, por outro lado, da música e de outras áreas até agora ainda não exploradas. Portanto, estamos a aprender, de facto, com a China. Há coisas que nós só víamos nos filmes, hoje estamos a ver no nosso país. Portanto, tudo isso é o valor, de facto, da nossa cooperação. As potencialidades de Angola continuam a despertar a apetência de investidores chineses que manifestam interesse em entrar para o mercado angolano, como garantiu a vice-presidente do grupo HIS em Angola. Ano novo, de ano cavalo, vai ter ano muito sucesso. E nós cada vez mais chineses têm interesse em entrar em Angola fazer investimento. Esse é muito bom sinal. O ano chinês 2026 começa no dia 17 deste mês e vai estender-se até ao dia 5 de fevereiro de 2027. O Ano Novo Chinês. 34 milhões de dólares é o valor necessário para ajudar as vítimas das cheias em Moçambique nos próximos 6 meses, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Um assunto para ver no Compacto Internacional. O Fundo das Nações Unidas para a Infância precisa de 34 milhões de dólares para ajudar as vítimas das cheias em Moçambique nos próximos 6 meses. Segundo a agência, a prioridade é garantir que, onde as pessoas estiverem acomodadas, tenham acesso à água potável e ao saneamento apropriado, quando dados oficiais indicam que mais de 75 mil moçambicanos estão abrigados em 76 centros de acomodação, entre os 723.500 afetados pelas cheias desde janeiro. Enquanto a Agência das Nações Unidas mobiliza material diverso, equivalente a cerca de 100 toneladas de produtos, principalmente para as províncias de Gaza e Maputo, identificada entre as prioridades está a questão do saneamento, com a constatação de que o número de latrinas para as populações deslocadas é insuficiente.
O governo nigeriano atribuiu o ataque armado da passada terça-feira às comunidades de Uoro e Nuku, no estado de Kwara, centro-oeste, ao grupo jihadista Boko Haram. A presidência da Nigéria afirmou em comunicado que o presidente do país, Bola Tinubu, ordenou o envio de um batalhão do exército para Kwara, onde terroristas do Boko Haram assassinaram residentes indefesos. O ataque fez pelo menos 175 mortos. Tinubu afirmou que o batalhão vai liderar a Operação Escudo da Savana para deter os terroristas bárbaros e proteger as comunidades. O antigo ministro da Indústria do governo de Nicolás Maduro, Alex Saab, foi detido nesta quarta-feira em Caracas, no âmbito de uma operação conjunta entre os Estados Unidos da América e a Venezuela, com envolvimento do FBI. Saab, considerado o testa de ferro de Maduro, foi demitido pela presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, há cerca de 3 semanas. Durante a mesma operação foi também detido Raul Gorin, dono da emissora venezuelana Globovision. Saab, de 54 anos, tem dupla nacionalidade, tendo nascido na Colômbia, para além de ter sido um aliado de Maduro quando este era o líder da Venezuela. É também conhecido por ter trabalhado no ramo empresarial. Preocupação com o aumento de pessoas autistas no país. Em destaque. Luto no desporto. Morreu Augusto Manuel Docas, presidente do Bravos do Maquis. Augusto Manuel Docas morreu nesta quarta-feira, vítima de acidente vascular cerebral, AVC, no Hospital Geral do Mochico, segundo apurou a redação do Bola em Campo, de fontes ligadas ao Clube das Chanas do Leste. Segundo o portal, Manuel Docas sentiu-se mal na noite de quarta-feira e foi levado de emergência para uma unidade hospitalar da cidade do Luena, onde ficou sob observação médica, porém não resistiu e veio a falecer por volta das 23h30. Manuel Docas foi um dos presidentes mais antigos do Girabola, tendo ficado até a data da sua morte quase 2 décadas como presidente do Bravos do Maquis, equipa que compete na prova maior do futebol nacional. Natural do Kwanza Norte, todavia radicado no Mochico, Augusto Manuel Quitadica morreu aos 67 anos de idade, deixando um forte legado no desporto angolano, com particular destaque para o futebol. O Petro de Luanda venceu nesta quarta-feira em Benguela o Estrela Clube 1º de Maio de Benguela por 3-2 no jogo da 13ª jornada do Girabola no Estádio Nacional de Umbaca. O jogo ficou marcado por contestações à equipa de arbitragem. O líder do campeonato, Petro de Luanda, foi até a província de Benguela a conseguir uma vitória sofrida frente ao 1º de Maio por 3-2, duelo de acerto do calendário da 13ª jornada. Tudo começou com a equipa da casa a beneficiar-se de um autêntico erro defensivo do Petro aos 22 minutos e Chuchu aproveitou de longe e colocou a bola na baliza. Os tricolores responderam antes do intervalo numa jogada estudada que foi respondida de cabeça pelo avançado Jô Paciência. Ao intervalo, um igual estava ao placar. Logo que a bola voltou a rolar, o médio português Benny virou o placar, marcando o segundo do Petro. Aos 54 minutos, o pé de Benny voltou a encher com uma bomba indefensável, fazendo o bis na partida e o terceiro do Petro. Depois, a equipa da casa acordou, no segmento de um pontapé de canto, a cabeça de Jesus Cristo bateu Hugo Marques e estava feito o 3-2. Resultado que permaneceu até ao final, um triunfo que deixou o Petro mais confortável na liderança da competição, somando 33 pontos, ao passo que o 1º de Maio é 10º colocado com 14 pontos. O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, celebra hoje 41 anos de idade. O 5 vezes bola de ouro soma 959 golos em todas as competições. Mais uma pausa no Girassol Jornal, há outras para lhe dar a ver no regresso.
Volte connosco. Até já. Estamos de volta às notícias no Girassol Jornal. A Associação de Hotéis e Resorts de Angola enaltece a decisão do governo de investir 449 milhões de euros para criar infraestruturas de aprimoramento do Polo de Desenvolvimento Turístico de Cabo Ledo e do corredor costeiro de todo o país. Numa nota de imprensa, o Ministério do Turismo explica que foram exarados despachos que autorizam as despesas e formalizam o procedimento de contratação simplificada para a concepção e construção de infraestruturas públicas essenciais nas áreas turísticas identificadas. Trata-se de um desembolso de 449 milhões de euros, o equivalente a mais de 484 mil milhões de kwanzas. A ideia passa por criar infraestruturas de aprimoramento do Polo de Desenvolvimento Turístico de Cabo Ledo e do corredor costeiro do país, com enfoque para as baías das Pipas, Tomboa e dos Três Irmãos e localidade do Sacomar, província do Namibe, e a Baía do Kikombo, na província do Kwanza Sul. A medida está fundamentada na concepção e construção de infraestruturas públicas essenciais nas áreas turísticas identificadas como vias de acesso, sistemas de abastecimento de água, saneamento básico, energia, telecomunicações e também iluminação pública. O presidente da ARA, Associação de Hotéis e Resorts de Angola, Ramiro Barreira, considera ser a concretização do Planatur, Plano de Desenvolvimento do Turismo. O empresário sinaliza também que as áreas selecionadas dispõem de inúmeras potencialidades. Penso que é uma iniciativa louvável, que insere-se no âmbito do Planatur, né, que já previa infraestruturas para estas três principais áreas. Acho que tanto Namibe como Cabo Ledo, como Calandula, portanto em Malange, são polos importantes. E eu penso também que essas infraestruturas são necessárias, não só ao nível de melhoria dos produtos turísticos, mas também melhorar as infraestruturas terrestres, melhorar, porque estou a falar essencialmente de acessos, não é? Melhorar também a hospedagem, a alimentação e tudo o que de facto pode constituir-se como zonas periféricas, mas que têm uma envolvência turística muito grande. O investimento com financiamento disponibilizado pelo banco Mitsubishi UFG Finance Group enquadra-se na estratégia de promover o investimento privado nas áreas de interesse e potencial turístico mediante a realização do investimento público para estruturar a organização territorial, criando infraestruturas básicas cuja inexistência limita o aproveitamento efetivo do potencial das referidas áreas. Ramiro Barreira diz também ser uma ação que dá resposta às estratégias de promoção das potencialidades turísticas de Angola a nível internacional. É uma mostragem, um significado muito grande de que o governo está decidido a investir no setor do turismo de forma muito clara. São sinais, portanto, os sinais têm que ser percebidos e penso eu que, em função daquilo que tem sido feito ao nível da promoção do turismo além fronteiras, é a altura de nós aqui internamente também criarmos as condições para que os turistas, quando venham a Angola, encontrem as melhores condições que lhes permitam, de facto, olhar para Angola como um destino turístico de excelência e um destino turístico que os encanta sobremaneira. O Ministério do Turismo admite que tem recebido diversas manifestações de interesse de investimento privado que pretendem investir nessas áreas, mas que encontram dificuldades para a sua materialização por falta de infraestruturas, daí a decisão da implementação deste modelo integrado de investimento público que poderá facilitar a entrada de investimento privado, permitir a redução significativa dos custos de entrada para os investidores, aumentar a competitividade do destino e promover um desenvolvimento turístico sustentável. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, visitou nesta quinta-feira um centro especializado para pessoas com autismo em Luanda. A número 2 do Partido dos Camaradas manifestou preocupação com o aumento de pessoas autistas no país e apelou para a formação de profissionais qualificados
para cobrir a demanda. Estima-se que mais de 500 mil pessoas vivam com transtorno do espectro autista em Angola, sendo que a maior parte dos casos são detectados de maneira tardia. Mãe de uma criança com deficiência auditiva fala dos desafios diários com a criança. Só ressalvar que, de facto, foi a única escola, digamos assim, que aceitou receber a minha filha, porque tem aqui um professor que também comunica com ela em língua gestual. E estou satisfeita. Tem que haver pessoas docentes que tenham como valência a língua gestual. Nesta quinta-feira, a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, visitou um complexo desportivo localizado no município do Talatona. A instituição recebe também crianças com necessidades especiais. Na ocasião, a governante ressaltou a importância de mais profissionais qualificados para atender à demanda. Da formação dos nossos professores, para que eles possam, então, atender com eficiência, atender com eficácia e até com qualidade a demanda das nossas crianças especiais de uma forma geral. Portanto, isso é um investimento. Antigamente não tínhamos o número de profissionais que temos hoje devidamente preparados para dar resposta a essa necessidade. Mas o trabalho não para. Porque, como disse, continuam infelizmente a nascer cada vez mais crianças com essa necessidade. Então é importante que nós também continuemos a investir cada vez mais em profissionais que estejam suficientemente capacitados para dar resposta a esta necessidade. O responsável da instituição, Décio Coque, disse que neste momento contam com mais de 70 crianças com necessidades. Décio disse que o preconceito é a principal barreira que enfrentam. Os maiores desafios é conseguir sensibilizar os pais a procurarem os serviços, porque ainda há muitos tabus. Os encarregados muitas das vezes escondem as crianças e dessa forma não é possível fazer com que elas tenham acesso às terapias. O nosso projeto 40% é social e temos espaço ainda hoje para a agregação de mais crianças que não têm condições de pagar as suas terapias e temos esta abertura na nossa brecha social. Embora o cenário ainda seja de superação de barreiras, há um crescente esforço de conscientização. A número 2 do Partido dos Camaradas, Mara Quiosa, disse que o Estado angolano tem criado políticas públicas inclusivas para as pessoas que vivem com esta condição. E as respostas passam naturalmente a partir da elaboração de políticas públicas que venham a salvaguardar os interesses destas crianças. Hoje, felizmente, continuamos a verificar no nosso país cada vez mais escolas públicas, cada vez mais escolas privadas que têm estado a dar atenção à necessidade da formação dos nossos profissionais, da formação dos nossos professores, para que eles possam, então, atender com eficiência, atender com eficácia e até com qualidade a demanda das nossas crianças especiais de uma forma geral. Mara Quiosa deixou o seguinte apelo para a população. Outra atenção especial deve ser dada não só à criança, mas também à família. A família que tem um autista, que tem uma criança com TDA, que tem uma criança com hiperatividade em casa, também carece de apoio psicológico, também carece até de formação para que ela esteja à altura do cuidado desta criança. E está tudo dito e mostrado neste Girassol Jornal. É um prazer ter o carinho da sua audiência. E a quinta-feira, já sabe, tem uma especial entrevista para ver na Rede Girassol. Boa noite, fique em paz.